Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Convido também para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E ainda convido a amada congregação para a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Convido a amada congregação para uma oração, buscando a presença do nosso Deus. Pai santo, eterno, glorioso, sublime, excelso, altaneiro, bondoso, justo, misericordioso. Te louvamos, Deus, e te agradecemos, Deus, pelo imenso privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede de começarmos a nossa semana cultuando a Ti, de relembrando este dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Deus, nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos por esta igreja local que é Tua, e por toda a Tua igreja, igreja fiel em toda a terra. Em meio a este culto, Deus, chegamos agora, diante da Tua santíssima palavra, a fim de sermos instruídos por ela. E para tanto, Deus, nós pedimos e rogamos o Teu auxílio, que o Seu Espírito Santo nos ilumine sobre esta palavra revelada. Porque sem a Tua ação, sem a iluminação do Teu Santo Espírito, nós simplesmente não poderemos, ó Deus, contemplar, entender a grandeza da Tua obra, Deus. Nós não podemos entender a direção que o Senhor tem para cada um de nós e para a Tua Santa Igreja coletivamente. Para isso, Deus, eu te peço perdão mais uma vez pelas minhas falhas e pecados. Te peço ainda que eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu e se fez um de nós, para que fôssemos feito a sua semelhança, pão também, e tivéssemos parte no seu corpo, que como pão dado por nós, para que nós tivéssemos vida e comunhão nele. Quero ler novamente o que lemos aqui em 1 Coríntios 11, 23 e 24, onde o apóstolo Paulo diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
que podemos aprender sobre o pão, o corpo de Cristo, em que pretendemos, se Deus assim nos permitir, participarmos nos próximos cultos da mesa do Senhor. Temos algumas coisas que podemos aprender aqui. Se vocês o receberam dignamente, vocês são isso mesmo que receberam. Exatamente isto. Pão também. A mesma essência do corpo de Cristo. O apóstolo diz que nós somos muito, mas um só pão, um só corpo. Eis como explicou o sacramento da mesa do Senhor. Nós somos muitos, mas um só corpo. Quero convidar a amada congregação para ver aqui mesmo, em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler dos versos 12 a 14. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Convido também a leitura do verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Neste pão se indica como devemos amar a unidade. Acaso este pão, em que o apóstolo Paulo se refere, ele é formado de um único grão de trigo? Não eram acaso muitos os grãos de trigo? Mas antes de se tornarem pão, estavam separados e se uniram à medida, mediante a água, depois de terem sido triturados. Se não for moído e amassado com água, o trigo nunca poderá se tornar pão. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos agradecer pela bênção de sermos participantes do sofrimento de Cristo. E diz ainda que todo aquele que pretende seguir a Cristo sofrerá piamente. E diz ainda que aquele que quer, que deseja ganhar a sua própria vida, não é digno de Cristo. Aquele que deseja uma vida de benefícios, de conquistas, de prosperidades e que não quer padecer do sofrimento de Cristo, não quer sofrer junto com a igreja, não quer sofrer junto com os apóstolos, não quer sofrer junto com os reformadores, não quer sofrer junto com os irmãos que estão sendo perseguidos no mundo, não quer sofrer junto com os irmãos da própria congregação local que passam algum tipo de injustiça no mundo, essas pessoas não são dignas de Cristo. Porque elas não são dignas do corpo, elas não estão sendo forjadas pelo mesmo grão, pela mesma semente, para se tornar a mesma essência. É necessária a água do batismo, e é necessário que o trigo seja triturado, misturado com a água, para que ele possa se tornar a mesma essência do pão, que é Cristo. Portanto, vemos que professar a fé cristã com intenções de sermos bem-sucedidos na vida não é o caminho. Para sermos bem-sucedidos na vida, nós podemos nos dedicar ao nosso trabalho, aos nossos estudos, a ter uma atividade bem remunerada, e Deus pode abençoar e podemos ser cristãos e bem-sucedidos na vida. Mas ao sermos cristãos, para professarmos a fé cristã, nós devemos pensar que nós desejamos ardentemente sermos membros do corpo de Cristo, termos a mesma essência de Cristo, falar, como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é a minha própria glória que eu devo buscar nesta vida, mas sim a glória de Cristo, porque eu sou apenas parte, um membro do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, aquele que não for moído e amassado com água, nunca poderá tornar-se pão. Então nós podemos entender claramente que cada lágrima que você derramou na sua caminhada cristã
foi te forjando o mesmo pão, participante dos sofrimentos de Cristo. Por isso você sabe e deve saber como valorizar esta unidade da igreja. Mas se não for trigo mesmo, de fato, nunca dará valor a ela, nunca dará valor à nossa unidade. Veja a nossa unidade aqui na primeira carta aos Coríntios, onde estamos, capítulo 12, versos 25 a 27. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Aquele que busca no Evangelho proveitos, benefícios próprios, esse nunca vai saber valorizar a unidade da igreja. Este nunca vai saber, ele nunca vai pensar que se tem uma cadeira aqui onde nós podemos sentar, é porque no passado, irmãos derramaram sangue para que essa igreja continuasse viva até hoje, pregando essa doutrina. É uma quebra, na realidade, do 5º mandamento, porque despreza-se os que os nossos pais do passado fizeram, os patriarcas, que deram a vida para que a igreja chegasse hoje, no século 21. E nós hoje trocássemos essas lágrimas por um desejo de cobiça, onde a igreja, o cristianismo, deve nos proporcionar benefícios próprios. Mas e a procedência do trigo? Qual é a procedência do trigo para que se chegue ao ponto de ser pão, o corpo de Cristo de fato, fazer parte do corpo de Cristo? Nós vemos que o inimigo semeou joio no meio. Se os irmãos quiserem acompanhar o Evangelho de Mateus, uma parábola bastante conhecida, a parábola do trigo e do joio. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no celeiro. Eu quero que você olhe para você mesmo, ou eu sugiro que você faça isso caso você queira. E que você tente identificar-se no verso 24. Você é uma boa semente que foi semeada no campo desse homem, desse Senhor. Diz aqui que ele semeou uma boa semente, a ponto dessa semente se tornar trigo, a ponto desse trigo ser triturado, misturado com a água para se tornar pão. Mas ele deve ser essa boa semente, porque o joio, ele não vai se transformar no pão do corpo de Cristo. Então é necessário que a igreja, neste século 21, tenha conhecimento, obtenha conhecimento histórico do que a igreja já passou desde a era apostólica até hoje. De quantos líderes, oficiais fiéis se levantaram, quantos cristãos fiéis se levantaram e quantos falsos profetas também se levantaram.
Quantos falsos obreiros e quantos falsos irmãos surgiram no seio da igreja. E nesta época de redes sociais, em particular como as que nós vivemos, é necessário que cada um que tenha um envolvimento com a igreja, que professe a fé cristã, que congregue numa igreja, que diga ser cristão, é necessário que cada um indivíduo desses no mundo olhe para si mesmo e pergunte a si mesmo: eu sou a boa semente? Eu tenho sido a boa semente? Quem sou eu neste campo onde foi semeada uma boa semente, mas um inimigo também veio e semeou o joio? Quais são os meus interesses de fato com relação a Cristo e o corpo de Cristo? Estou disposto a continuar e me manter sendo pão, fazendo parte do corpo de Cristo, sendo o que eu recebo, se eu recebo dignamente o pão na mesa do Senhor, eu sou exatamente o pão, a mesma essência. Estou disposto a viver como um membro do corpo de Cristo? Ou apenas me utilizo do cristianismo como uma ferramenta para obter benefícios e progressos? Aqui diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Nós somos a boa semente, a igreja fiel é a boa semente. Sabemos que existe o joio, mas mantemos nosso domicílio para sermos unidos a outros grãos da boa semente, com o objetivo de sermos feitos pão. Sim, somos o mesmo corpo em todas as igrejas, mas devemos entender nosso lugar no corpo. Pessoas pensam que pela igreja ser o corpo, podemos ficar migrando e nos dispersando. Não, irmãos. A mão deve se manter sempre abaixo do pulso. A mão não deve querer migrar para o rim. Os olhos, ele deve estar sempre à frente do rosto. Os olhos não devem migrar para as costas. Nós devemos ser membros no corpo aonde Deus nos colocou. Se os olhos forem para as costas, eles vão prejudicar os pés na caminhada do corpo. Nós somos o corpo, mas não somos o corpo em nós mesmos. Quer dizer, somos membros do corpo, pela unidade com outros membros, guardando nosso domicílio, nosso lugar e função no corpo. Por isso, não somos de nós mesmos, mas de Cristo. Pertencemos ao corpo e não o corpo pertence a nós, para que nós manipulemos igreja como se pertencesse a nós. O corpo não pertence a nós pertencemos ao corpo. Nós somos membros do corpo. Então, Cristo que é a cabeça. Quando Cristo necessitar da mão, a mão deve estar exatamente no mesmo lugar, ou seja, embaixo do pulso. Por isso, amados irmãos, as igrejas fiéis são corpo de Cristo, mas membros saudáveis não ficam migrando inquietamente dentro do corpo. Eles permanecem no seu lugar e são úteis ao corpo. Se somos membros, mantenhamos o nosso lugar no corpo exatamente onde Deus nos colocou. Eis o processo do corpo verdadeiro de Cristo. Convido a igreja para meditar nisso. Qual é o processo do corpo verdadeiro de Cristo? Como vimos aqui em Mateus 13:24. Nasce da boa semente. Nasce da palavra de Deus. E não da própria cobiça. Não dos próprios interesses. Mas nasce da palavra de Deus. Aquele que, quando a semente foi semeada nele, ele olha e ele fala: eu sou muito pecador. Aquele que, quando a semente foi semeada nele, ele olha e ele fala: como estou distante da santidade desse Deus. Aquele que, quando a semente foi semeada nele, ele fala: estou sendo inundado por uma paz profunda.
onde aquele pecado que eu não consigo vencer, estou sendo liberto dele. Aquele que, quando a boa semente da palavra de Deus é enxertada nele, ele se enche de gratidão a Deus e não se enche de exigências a Deus. Mas ele se enche de gratidão. Senhor, o Senhor me alcançou com a sua graça. Obrigado, porque alguém me trouxe essa palavra redentora, libertadora, salvadora do Evangelho. Obrigado, porque agora meus olhos espirituais estão abertos. Obrigado pelo teu Filho, Jesus Cristo, que foi dado por amor a mim. Quão grande amor Deus tem mostrado por nós, a ponto de enviar seu próprio Filho. Eu não sou merecedor de ser chamado teu filho, mas o Senhor me chama de filho e de amigo. A boa semente, ela vai produzir em nós um sentimento profundo de gratidão a Deus. E não um desejo insaciável de fazer exigências e querer ser abençoado e querer obter prosperidades e tudo mais, não. A boa semente semeada em nós vai nos mostrar a nossa miséria espiritual e agradecer a Deus com todo o nosso coração, porque Ele tem nos salvado. E hoje eu tenho confiança e segurança para viver. Então o primeiro passo é que nasce da boa semente, a semente é a santa palavra. O segundo passo é que une-se a outros grãos que nasceram da mesma boa semente e se tornaram membros uns dos outros. Eu vou ler novamente 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então nós somos unidos, nós nascemos da boa semente e nos unimos, nós fazemos questão de nos unir a outros que têm a mesma essência que nós mesmos. Nós não queremos mais viver sozinhos, isolados. Nós queremos estar no corpo, sendo útil ao corpo. E unidos pela água do batismo, que é a morte de Cristo. Já lemos aqui, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Irmãos, a palavra de Deus está falando sobre unidade. Então eu procuro outros grãos de trigo, que foram semeados no mesmo campo do mesmo Senhor, e semeados pela mesma boa semente da santa palavra de Deus, e não dos meus próprios interesses, da minha própria avareza, do meu próprio intelecto, e de como eu acho que as coisas deveriam ser, e eu quero dar até que o cristianismo seja do jeito que eu acho que tem que ser. Não isso, não eu mais. Mas a boa semente que foi semeada no campo, para fazer parte do corpo de Cristo, ser pão como Ele, fazer parte dessa essência que é o corpo de Cristo, viver nele, ser dele, professá-lo, a Ele toda a glória, acima de todas as coisas, tudo é por Ele, por intermédio dele, para a glória dele, é tudo pela graça dele. O viver é Cristo. O morrer é lucro e o viver é Cristo, disse o apóstolo Paulo. Mas para que o grão venha a cumprir a sua função, que é alimentar outras pessoas, para que essas pessoas também possam se tornar parte deste corpo. Ele precisa se tornar pão. Para que o grão venha a cumprir sua função, ele precisa se tornar pão. E para isso é necessário um elemento que nós ainda não falamos aqui. O fogo. É necessário o fogo. Há de vir o Espírito Santo sobre este grão. E como ele vem sobre o grão? Quero convidar os irmãos a voltarmos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Leremos o verso 3.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, mostrando-se em labaredas de fogo. O fogo deverá purificar a nossa boca, a nossa linguagem, como uma língua ardente que queima. Ela deve ser purificada. E não falar mais palavras frívolas, não dar mais palavras de pessimismo para as pessoas, não falar mais mal de outras pessoas, não levantar falsos juramentos sobre as pessoas, não trazer o nome de Deus em vão, mas ter uma linguagem purificada pelo fogo de Deus. Quero convidar os amados irmãos para verem aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 5. No chamado de Isaías tem lição para nós aqui. Isaías 6, 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E a resposta de Isaías, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías recebeu essa boa semente. Isaías, quando ele recebeu essa boa semente, ele não viu nela uma fonte de lucro ou de saciar os seus próprios interesses, a sua avareza, a sua cobiça pessoal. Não, quando ele recebeu essa boa semente, ele disse, ai de mim, estou perdido. Quando ele recebeu a boa semente, ele viu como ele está distante da santidade de Deus. Quando ele recebeu a boa semente, ele viu quão miserável pecador ele é. E ele diz, ai de mim, estou perdido. Quem dera, se todos os homens, todas as mulheres no mundo pudessem um dia ver claramente isso, que estão perdidos, lutando pelas mais diversificadas coisas, os mais diversificados interesses, projetos, embates aí que tem, as pessoas lutam por tudo que você imagina. Quem dera se todos tivessem os olhos espirituais abertos e vissem a miséria espiritual em que o homem sem Deus está. Eles também diriam, ai de mim, estou perdido. Um dia todo mundo verá essa santidade de Deus. Um dia todos se depararão com um grande abismo que é a distância entre a santidade de Deus e a nossa tendência para o mal, da nossa miserabilidade espiritual, da nossa frieza espiritual. E quando a boa semente, então, ela é semeada, Isaías olha e exclama, ai de mim, estou perdido. E ele então identifica imediatamente o seu pecado. E ele fala, sou um homem de lábios impuros. Eu não sei que tipo de coisa habitava a mente de Isaías, o que ele falava, que tipo de procedência ele tinha aqui, mas ele reconhece isso diante de Deus. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E aí então o fogo vem purificar. O fogo vem purificar Isaías. Assim como veio no início da igreja, para purificar a linguagem, para purificar a mensagem, como labaredas de fogo em forma de línguas. Aqui ele veio purificar Isaías. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Você imagina quando você estiver fazendo um churrasco na sua casa, não vai fazer isso, mas só imagine você pegar uma brasa daquela e colocar na sua boca. Uma brasa viva.
Não uma brasa de carvão já apagada, já seria desagradável, né? Mas você pega uma brasa viva e coloca na sua boca. É necessário a purificação pelo fogo. O trigo, ele só vai se tornar pão se ele passar pelo processo do fogo, da purificação do fogo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Nem o serafim pegava a brasa, né? A tenaz é tipo uma pinça, né? É uma pinça. Ele pegou com uma pinça e colocou na boca, tocou a boca de Isaías, né? E disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado está o teu pecado. Depois disto, depois que a palavra foi semeada nele, que os olhos espirituais dele foram abertos, que ele não quis buscar nisso uma fonte de lucro, de proveito, mas ele reconheceu a sua própria miséria espiritual. Depois disto, depois dessa submissão, que ele fala: estou perdido. Depois que ele reconheceu, tem lábios impuros, habita no meio de pessoas, de um povo de impuros lábios. E o serafim tocou a boca dele com a brasa. Depois disso, ele ouviu a voz do Senhor que dizia. Ele ouviu o chamado de Deus para a vida dele, para o propósito dele, para o propósito de Deus. Quem ele deve ser neste pão? Quem ele deve ser neste corpo? Deus mostrou para Isaías aonde é que ele tem que se instalar, o que é que ele tem que fazer, qual é a função dele. Quem é ele no corpo de Cristo? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Imediatamente ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aquele homem que se achava totalmente impuro por ter lábios impuros, achava que estava perdido, que não havia solução para ele, porque ele viu a santidade de Deus. Habitava no meio de um povo que vivia como ele, segundo ele diz aqui. São um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios. Agora ele está transformado em pão, para ser útil no corpo de Cristo. A nossa linguagem agora será outra, será a linguagem do pão, do corpo verdadeiro de Cristo, sem mais falsidade, sem mais mentiras, sem mais enganos. Agora nós falamos a verdade relacionada às Escrituras a nós revelada. Nós falamos a verdade sobre Deus, nós falamos isso para as pessoas. A nossa mente fala essa verdade para a nossa alma. Quando nós lemos as Escrituras e quando nós vemos uma pregação fiel e legítima das Escrituras, a nossa mente fala isso para a nossa alma. Nós falamos isso para os nossos filhos. Os maridos falam para as esposas falam para as crianças, as irmãs falam para os irmãos falam para os irmãos falam para as irmãs. Cada um de nós fala dessa verdade, que o fogo veio purificar em nós todo engano, toda mentira, toda cobiça, toda avareza. E agora nós sabemos o nosso estado de pão no corpo de Cristo, para que possamos alimentar alguém. Agora nós falamos o amor de Cristo, a linguagem da verdade de Cristo, da unidade, do amor, da verdade. Este fogo nos inspira a piedade e nos faz arder para desprezar o mundo e amar a Deus. Quero convidar os irmãos aqui, leitura de Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. A hipocrisia, ela não é fruto da boa semente. A hipocrisia é fruto do joio. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Se há hipocrisia, que no meio do corpo eu quero mostrar que eu sou desapegado ao mal e apegado ao bem, quando na verdade eu sou o contrário, eu não faço parte da boa semente, eu faço parte do joio. E se eu identificar que eu não faço parte da boa semente, mas eu faço parte do joio, eu devo clamar a Deus, colocar meu joelho no chão,
minha boca no pó e clamar a Ele por misericórdia. Senhor, me transforme na boa semente. Eu quero ser trigo, não joio. Eu quero ser pão, Senhor. Eu quero ser pão. A mim não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Eu quero o meu lugar definido no corpo de Cristo. Por favor, me conceda essa graça. E esse Espírito Santo que virá como fogo purificando a nossa linguagem, nos fazendo ver a nossa miséria espiritual, a necessidade que temos da santificação, que nós começamos então a detestar o mal, começamos a nos apegar como o bem. Esse mesmo Espírito como fogo nos queimará como palha, queimará a palha dentro de nós e purificará o nosso coração como ouro. O texto que nós lemos lá em Mateus 3, 11 e 12. Mateus capítulo 3, 11 e 12. Veja só, João Batista falando a respeito de Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, obviamente, esse batismo é só para a boa semente, sem dúvida. O batismo com fogo vai purificar o pecado de um jeito ou de outro. Vai purificar o pecado daquele que vai ser batizado com o Espírito Santo, para que ele continue a sua caminhada como boa semente, purificando como ouro. Mas vai purificar o pecado condenando eternamente os ímpios, aquele que não se torna em boa semente. Ou seja, há quem diz aqui que há uma separação aqui desse fogo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer as duas funções no salvo. Ele vai purificar com fogo aquele salvo. E esse salvo vai se tornar a boa semente. E o fogo, ele vai condenar totalmente o ímpio. Então todo o mal, todo o pecado, como palha, será queimado e lançado no fogo inextinguível, no inferno. Ou seja, o nosso pecado confessado, porque somos purificados por Cristo, como foi Isaías, como os apóstolos começaram a pregar no dia de Pentecostes. O nosso pecado confessado, ele vai ser lançado no mais profundo abismo. E nós vamos viver como grande semente. O pecado dos impenitentes, ele queimará no próprio corpo dos impenitentes no fogo inextinguível eterno. Como diz aqui, a sua palha tem na mão, ou seja, Cristo. Ele limpará completamente a sua eira, ou seja, o pecado não vai ficar nenhum resquício. Ele vai limpar completamente a eira. Portanto, se você tem alguma relação com o corpo de Cristo sem ser da boa semente, clame já a Cristo, que te perdoe e te transforme em boa semente. Porque Ele vai limpar totalmente a eira, Ele vai limpar. E não vai ficar nada da nossa mesquinharia, da nossa avareza, da nossa hipocrisia, da nossa cobiça. Não vai sobrar nada disso. Dos nossos interesses pessoais, isso não vai sobrar. O que vai sobrar é a pureza da boa semente daqueles que querem ser pão, participar do corpo de Cristo e servir a Cristo. Porque Ele vai limpar completamente a eira. E como Ele vai fazer isso? A sua palha tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo, não o joio. O seu trigo ele recolherá no celeiro. Aqui está falando de vida eterna. Esse trigo que vai ser recolhido no celeiro, ele vai ser recolhido purificado, ele vai ser recolhido pão, corpo de Cristo. Esse trigo aqui, ele foi semeado na boa palavra. Ele é triturado, porque em algum momento da vida dele, ele vai ter que abrir mão dos seus desejos pessoais para ser trigo, para servir a Cristo. Ele vai chorar por isso. Ele vai sofrer por isso. Porque ele vai preferir 1000 vezes o pecado. Mas ele vai falar, não, eu quero ser corpo de Cristo. Eu me detesto, eu detesto o mal. Eu não vou me entregar às minhas cobiças. Ele vai ser triturado. Ele vai ser juntado à água, na água do batismo. Quando ele selará a sua vida espiritual, faço parte do corpo. E ele vai ser purificado pelo fogo, seja no falar, no pensar, no agir, seja no que for, porque a eira completamente será limpa.
Agora, quanto aos impenitentes, queimarão como palha em fogo inextinguível. O fogo que nunca se apaga. Onde não há morte, o verme não morre. Apenas ficará ardendo. E a fumaça desse sofrimento subirá pelos séculos dos séculos. Portanto, a palha que ainda está no trigo, que foi semeado em boa semente, essa palha será queimada também junto com o joio. Então a palha dos maus desígnios do nosso coração vai ser queimada, vai ser lançada no mais profundo abismo, e nós vamos sendo purificados. Nós precisamos ser purificados pelo fogo. E os ímpios, os impenitentes, aqueles que não se importam com isso, eles serão queimados, palha, joio, corpo inteiro, onde o verme não morre, no fogo inextinguível. Quero concluir, amados irmãos, essa mensagem dizendo: assim como um peixe não pode viver fora da água, não podemos viver fora do corpo. Somos felizes não quando queremos nos satisfazer, mas quando nos tornamos úteis, cumprindo a nossa função no pão vivo, o corpo de Cristo, sem a inquietação de não querer mais ser mão, de não querer mais ser olhos, de não querer mais ser pé e querer ser outra. Não. Com total submissão a Cristo, aonde Ele nos colocou no corpo. E é ali que nós vamos servir. Amém. Quero, como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o hino 142, apenas a primeira parte. Da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração